A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Valdinho. Bom dia. Bom dia. O Luiz perdeu o celular, ele desceu correndo para ver se achou na padaria. Gente, bom dia, um beijo no coração. Ele saiu correndo agora. Um beijo no coração de vocês. Reinicie seu dia. Sempre, ó, coluna reta. Não é para empinar o nariz, hein? Relaxa. Não importa o que tenha acontecido. Cada dia você será testado, né? Então presta bem atenção. Fique bem para você passar por essa fase com mais força, com mais coragem, com mais fé. E não importa o que tenha acontecido, entenda as leis do universo. Nada acontece por acaso, hein? Nada acontece por acaso. De alguma maneira que você não percebeu, você plantou e agora está colhendo. Existem coisas que a gente não percebe que faz, que fala ou que pensa. E, de repente, o universo começa a mandar de volta, porque é um eco, né? O universo parece que é infinito, mas ele é de borracha. Bate e volta. A cara do Evaldo. Não é? O universo é de borracha. Bate e volta. Não tem jeito. O pior é que a gente nunca percebe o que é que eu fiz. Por que a pessoa faz tal coisa pra mim, né? A culpa é sempre do outro, exatamente, né? Então, a gente não percebe que nossas feições, às vezes traços que gestos, você magoa alguém e não percebe. Daqui a pouco alguém faz igualzinho com você. Olha o Lu entrando pelo elevador lá. Ele achou o celular porque ele tá rindo, hein? Vamos ver. Gente, pelos corredores me falaram que teve uma onda aí, né? Tava comentando hoje uma onda de conjuntivite. Vou falar de conjuntivite. Lu, você achou o seu celular? Eu falei aqui pro pessoal. Agora, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Onde é que tava o celular? Tava dentro do carro, graças a Deus. Ai, que bom, achou que tava na padaria. Mas eu fui nos dois lugares. Porque você viu, né, que tem a lua em peixes transitando no seu signo. Exatamente, meu ascendente é peixe. Aí o povo de peixes voado. falou agora que perde, trupica, esquece. Hoje eu tô tão atrapalhado, derrubando mala, derrubando então celular. respira, porque peixes transitando aí. Gente, o lance de falar sobre metafísica da saúde ou a linguagem do corpo é a gente sempre mostrar a correlação psíquica com o organismo. Porque cientificamente, cada vez que você sente algo, que você tem uma emoção, um pensamento que gera aquela emoção que gera uma química e que tem especificamente um ponto do corpo que está correlacionado. Então, os olhos, para os antigos egípcios, para a medicina mais avançada do planeta, que veio do egípcio. Para quem não sabe, cada vez que a gente vai para o Egito, né, principalmente no templo de Luxor, nós sabemos que milhares de anos atrás, o pessoal já sabia a medicina de hoje. Ali era uma faculdade de medicina. Faculdade de medicina. Então, se você pensa que os antigos egípcios, eles eram escravos, que eles tinham martelinho, né? Pra lá cortando pedrinha. Aquelas pedrinhas e tal, lê do engano, é falta de informação. Porque eles eram um povo extremamente avançado no tempo. Por isso que até hoje nunca ninguém explica essa construção egípcia. E lá a gente consegue perceber, até pelo Museu do Cairo, né, que existem coisas que hoje não se explica ainda, de tão avançado no tempo. Tecnologia muito adiantada. Então é claro que quando eles chamam o olho esquerdo de sol e o olho direito de lua, eles estão falando das duas polaridades que os chineses chamam de Tao, que é o taoísmo, é o yin e o yang. E como os antigos egípcios, eles trabalhavam com todos os astros, que a astrologia e a astronomia era rico lá, né?
Aliás, os dois viviam juntos. Então, não faz tanto tempo assim, vamos dizer, em questão de milhares de anos, que a astrologia se divorciou da astronomia. Meio que eles brigaram, sendo que... Briga de egos. Briga de ego, porque a astronomia é o yang e a astrologia é yin, que é a percepção interna. A astronomia é a percepção externa. E quando junta os dois, você vê o ser humano por completo. E os antigos egípcios chamavam o olho esquerdo de pai e o olho direito de mãe. Então, quando você tem problemas de conjuntivite, de tressol, irritação, vistas vermelhas, nós consideramos, pela medicina egípcia, que você tem problemas com seus superiores. Aí você fala, que superiores? Quando nós falamos da parte interna do rosto, a parte central do rosto, nós estamos falando da parte emocional e os olhos representam aqueles que têm autoridade sobre nós. Quem tem autoridade sobre você? Marido, esposa, pai, mãe, sogro, sogra, patrão, patroa, Deus, não é? E alguns filhos, que no seu inconsciente, no seu ego, na sua crença, você os considera seu superior. Então, quando você tem uma conjuntivite, por exemplo, que fala que foi uma inflamação, que pegou ali, pegou essa... Pensa no seguinte, independente das bactérias, dos vírus, da poeira, da poluição, perceba que isso tem 24 horas, tem poluição, principalmente em São Paulo, existe poeira sempre, existe bactérias, vírus 24 horas. Por que que, de repente, seu sistema imunológico caiu? Por quê? E por que que você adquiriu isso? Será que foi só os vírus e as bactérias que tomaram algum Red Bull da vida, né? Não é? Hoje eles estão fortes, poderosos, invadiram o seu corpo e você não pôde dizer nada. Simplesmente, você neste dia está mais sensível emocionalmente. Quando nós caímos o nosso sistema imunológico, significa que diminuiu o nosso amor. Vamos completar essa informação. O chakra cardíaco rege a glândula endócrina timo. E o timo mais o baço, eles controlam o sistema imunológico. Então, quando você está com menos amor, também você tem menos imunidade. Tá? Quando você tem bastante amor e perdão, então você fica resistente a todos os tipos de invasões de bactérias e tal. Fica com mais imunidade. Então, o que acontece quando você está com conjuntivite, tressol ou inflamações na vista, irritação? Você está vivendo momentos de raiva e frustração contra pessoas que têm poder sobre você. Se for o lado direito é a mãe ou mulheres. Se for o lado esquerdo é pai ou homens. Então você está vivendo frustrações e raivas, às vezes repentinas e curtas, que você passou naquele dia ou um dia anterior, com pessoas que não compreenderam você, não entenderam sua forma de viver ou de pensar e ainda limitaram a tua vida, te irritaram completamente. Então você passa a ter isso. Agora, quando é que tem um surto? Onde várias pessoas... É o que teve há pouco tempo. Exatamente. Pela linguagem do corpo, existe o conhecimento do formato do corpo coletivo, que são de regiões, os asiáticos, os negros e tal. Por que que as pessoas têm um determinado tipo de corpo numa região? Você tem que estudar a história emocional lá para trás do grupo, para você entender por que o formato do corpo é daquele jeito. E as doenças também. Quando teve, eu gosto de citar isso, quando houve, né, a ocorrência lá de 11 de setembro, passaram-se alguns meses, nos outdoors estavam assim, meça a sua pressão, cuidado com a hipertensão. Várias pessoas começaram a ter surtos, né, as pessoas tiveram surtos de hipertensão, a pressão subiu. Pela linguagem do corpo, o que é a hipertensão? Significa medo de perder, né? Medo de o afastamento de alguém, a perda, a morte, alguma coisa consciente ou inconscientemente. Para quem não lembra, às 9 horas da manhã do 11 de setembro de 2002, né? 2002 foi, não foi? Acho que foi 2002, acho.
Quando as pessoas viram pela televisão aquele estrondo todo, aquele desastre horroroso nos Estados Unidos, as pessoas todas do mundo começaram a ter medo de que ocorresse a Terceira Guerra Mundial. Né? Lembra? Que eles ficaram com medo, todo mundo começou a ficar dentro de casa. E eu lembro perfeitamente porque à noite, naquele dia, era o lançamento do meu livro, volume 2. Olha que interessante. E que pouquíssimas pessoas apareceram no lançamento. Isso marcou muito. Por quê? Porque as pessoas ficaram dentro de casa, com medo de que estocaram alimentos, olha só, porque pensaram que os Estados Unidos revidando, aconteceria a Terceira Guerra Mundial. E Bush e todo mundo, né, resistiu, seguraram legalzinho. Só que as pessoas tiveram medo, consciente ou inconsciente. Imagina a repercussão dentro do coração de um pai e de uma mãe. E aqueles que tinham os filhos lá nos exatamente, de medo de perder um filho, medo de perder a casa, medo de perder a família. Então, este medo repercutiu no mundo todo, principalmente no Brasil. E as pessoas começaram a ter pressão alta coletivamente, por um medo que elas não se deram conta que estava ocorrendo dentro delas. Os noticiários constantes, as dúvidas constantes bombardeando o coração da população pela mídia, não sabiam o que ia acontecer, não é? Que o terrorismo ia invadir, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, quando a gente fala de surto de conjuntivite, também a gente explica por que certas pessoas tiveram conjuntivite. Por quê? Porque a parte dos seus superiores, que pode ter sido uma reação política, como pode ter sido uma reação financeira, e que elas tiveram que ficar abaixo daquilo e não puderam revidar, não puderam se fazer entender, tiveram que apertar cinto, alguma coisa. Você não vê gripe, por exemplo, quando todo mundo resolve ter gripe de uma vez só, até no verão. Ah, peguei gripe porque eu estava com frio, gelado, inverno. Pôs o pé no chão. O pé descalço no chão, que dá constipação, aquela coisa. Então, muita gente começa a ficar com gripe quando está sobrecarregada. Quando não tem mais tempo para os seus prazeres pessoais, suas alegrias interiores, que é onde, às vezes, coletivamente as pessoas ficam com gripe, cai a resistência, o sistema imunológico, porque está acontecendo alguma coisa lá em cima. Ou seja, quando a inflação sobe, olha que interessante, onde as pessoas precisam apertar o cinto e elas param de se divertir, não podem gastar tanto, e elas têm que trabalhar mais, né? Então, o que acontece? Ficam com doenças coletivas que correspondem àquele estado emocional. E que seriam os ganhos secundários? Não. Não, os ganhos secundários você ganharia porque ficaria em casa sem fazer nada, aquela gripe e tal. Exatamente. De qualquer maneira, você já que tem que apertar os cintos, eu vou ter que trabalhar pra caramba e eu não posso gastar, eu vou ficar em casa. Vou me distrair um pouco com a minha família, vou ser mimado um pouco. É claro, tem gente que tá assim, ai, quanta besteira. Olha, vai estudar, né? Vai estudar, amor. Porque assim, a mente humana é mais poderosa do que você imagina. Então, imagine um iceberg, porque assim, se fosse besteira, então tinha que fechar todas as faculdades de psicologia, de parapsicologia, os psiquiatras, os médicos psicossomáticos, porque se fosse besteira, isso tudo nem poderia ir para a rádio, para livros, revistas, jornais e entrevistas. A coisa mais séria do que pode imaginar. Às vezes você dá um comando na sua mente, tipo assim, olha o comando, né? Ai, tô de saco cheio. A pessoa às vezes fala assim, não aguento mais ter que sair e entrar neste local. Você perde a chave. É interessante quando você é pressionado num determinado local, ou você está saturado daquele local, ou não pode viver direito ali, você começa a perder chaves. E quando a pessoa está descontente com algum bem, por exemplo, um carro... Perde o celular. Quando a pessoa está querendo um sossego na cabeça, perde o celular. Porque ela fala, esquece o celular, aquela coisa. Tipo assim, me deixa um pouquinho em paz, não quero atender ninguém. Então nós temos esse comando, que são pensamentos muito rápidos e firmes, que você dá o comando e o seu consciente
cai direitinho. E para doenças é a mesma coisa. Às vezes você não percebe suas necessidades. Ontem, conversando com algumas amigas lá na palestra, elas falaram assim, Cris, eu trato todo mundo tão bem, por que eu tenho um problema no calcanhar esquerdo? Falei, porque você vive dando patada em algum homem. Aí ela falou, imagina, eu trato tão bem os homens. Só que ela tem cabelos curtos, que significa que quer tudo para ontem e é o pai da casa. Né? Então ela não percebe. É tão constante o comportamento de dar ordens. Vira rotina. Que ela não percebe que ela vai passando feito um rolo compressor sobre marido, filho, essa coisa toda. E não percebe que o calcanhar esquerdo está querendo dizer isso. Então o corpo, ele é magnífico. Não é para você ficar fanático, obcecado, neurótico, de ficar tudo procurando no corpo. Mas se você tivesse isso automatizado, esse conhecimento, você explicaria rapidamente para sua própria cabeça por que estão acontecendo certas coisas. E se acalmaria instantaneamente. Não ficaria jogando culpas para todos os lados, não ficaria se culpando também, não é? Então, voltando à conjuntivite, tressol, é irritação e frustração com pessoas que têm autoridade, que têm peso sobre o seu emocional ou sobre suas finanças. Se você souber escutar, se você souber entender que nada acontece por acaso, então você verá que as coisas não são tão graves e tão pesadas quanto você imagina. Não é? Fica colocando peso, importância demais, resiste, bate de frente, só pode ter inflamações, infecções, diminui o teu amor. E quando diminui o teu amor, é onde a infecção, inflamação, que significa raiva, entra no teu organismo, tá certo? Gente, no dia 29 agora, domingo, haverá um workshop lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana. E é de PNL com o nosso querido Miguel Carcavilla. Ele vai fazer uma reprogramação mental, eliminando, transformando suas crenças limitantes. Porque tudo é crença, né? Tem gente que foi criado na fazenda, por exemplo, e... ó, Evaldinho, aí, boa, tá aqui na minha frente o Evaldinho, que foi criado numa fazenda, pé descalço, com boi, com cavalo, com esterco e tem uma saúde de ferro. Só adoeci uma vez na minha vida. Olha, vocês ouviram o que ele disse? Que uma vez na vida dele que ele adoeceu. Olha que interessante. Porque ficou exposto às intempéries Claro, ele da criou vida, né? anticorpos. Ele se entregou à força da natureza. A natureza alimentou ele de todas as resistências contra qualquer invasão. E todo mundo que pisa na terra, abraça uma árvore, toma chuva, vento e sol, as pessoas ficam muito mais fortes, emocionalmente principalmente, né? Agora, uma pessoa que cresce, uma criança que cresce dentro de um apartamento, de uma casa, jogando videogame, computador, televisão, desenho animado o tempo todo, ou fica de cabeça só nos estudos, está longe da natureza. Então a pessoa vai enfraquecer por qualquer coisa. Ela não teve que enfrentar nada. E quando ela tem que enfrentar alguma dificuldade emocional, ela é fraca. E é onde cai o sistema imunológico dela. Fica com constipação, né? Não é? Fica com coriza, toda hora chupando o nariz ali e tal. Pessoas sensíveis. Aquelas que estão sempre rejeitando a autoridade, mas nunca conseguem ser elas mesmas. Rinite, sinusite, coriza. Tudo as ites. Ites são inflamações, são pessoas iradas, pessoas que têm raiva, rejeitam pessoas que impõem, porém elas não conseguem se colocar. Elas não conseguem dizer, olha, eu não quero. Ou então, olha, eu quero. Ou então, olha, não gostei de tal situação. Elas guardam. Elas ficam guardando aquilo no coração e não se manifestam na hora. Às vezes elas até esquecem que elas tinham se magoado em alguma questão, porque ao invés de ter dito na hora, elas jogam para dentro do inconsciente. Só que o inconsciente, recebendo esse comando, o que a pessoa começa a fazer? Tem crise de rinite, sinusite, coriza e atitudes grosseiras em cima da pessoa alvo. Então, se ela se magoou com alguma pessoa, tem que dizer na hora, com jeitinho, voz baixa. Se você deixar para amanhã, o teu dia a dia vai fazer você meio que esquecer. E depois vai ficar passando mal, com raiva, com mágoa, e não sabe por quê. Precisa se comunicar melhor. Todas as pessoas têm problema no nariz, né?
desvio de septo, rinite, né? Precisa aprender a se comunicar imediatamente. Nunca deixar para depois. Eu garanto para você que se você começar a falar o que pensa, sem drama, sem raiva, sem ódio no olhar, entendendo que tudo é comunicação no mundo, verbal e não verbal, tudo é comunicação, suas crises vão acabar. Como também os problemas na visão, de conjuntivite, tressol, também vão acabar quando as pessoas se colocam amorosamente, com paciência, dizendo o que pensam. Mesmo que a outra pessoa seja muito difícil, que você acha que ela não vai te entender, significa que semelhante atrai semelhante. O que você está fazendo constantemente perto dessa pessoa? Você também é uma pessoa difícil. Fica facinho, que o outro vai ficando facinho devagarinho, tá bom? Então, domingo agora, workshop, né, com o Miguel, reprogramação mental, para arrebentar com essas crenças internas que fazem você ficar doente. Dia 2 de junho, eu estarei em Limeira, numa palestra lá no espaço Súria, olha que legal. 019 30 39 70 83. 019 é Limeira. 30 39 70 83. Eu vou dar uma palestra de linguagem do corpo. No dia 4, sábado, também estarei em Limeira dando o curso o dia todo. Então você que é de Limeira, das outras regiões do interior de São Paulo... Assista a palestra na quinta e na sexta, no sábado, participa do workshop. Que aí começa às 10 da manhã, termina às 18 e tem a paradinha para almoço. É muito gostoso. Você aprende cientificamente e de uma forma bem divertida a ler o corpo, a resolver os problemas de saúde pela mudança comportamental. E é claro que você acaba sendo muito mais feliz e encontra uma paz interior e, claro, volta a falar com o Papai do Céu direitinho sem briga, né? Para de brigar com o Papai do Céu. No dia 6 de julho, é um curso intensivo, né? Que é só ali para as férias, de 4 semanas para você emagrecer. Curso para o emagrecimento, que não tem nada a ver com dietas, não tem nada a ver com exercícios, mas com afetar a causa. Você vai pegar a causa nas mãos, vai se conscientizar da verdadeira causa espiritual, psicológica e emocional e transformar o seu interior e vai mudar, vai emagrecer, mesmo que a obesidade tenha sido hereditária, né? Você vai mudar toda essa utopia de dizer que não pode emagrecer porque é hereditário, tá bom? No dia 1º de agosto, inicia o curso de linguagem do corpo, de duração de 4 meses, e a gente viaja no final do curso para São Tomé das Letras, onde tem morte e renascimento na caverna, ritual na cachoeira, ritual do fogo, e você viaja comigo e com o Luiz Cairo no final do curso. Então, dia 1º de agosto, segunda à tarde, das 2 às 4. E também para o grupo da noite, toda quarta-feira em agosto, das 8 às 10 da noite. E são 4 meses, e é muito legal. E no finalzinho a gente viaja e você volta completamente diferente. E aí, por vontade própria, se você quiser, você ingressa na turma avançada, que é gratuito, tá? No dia 3 de agosto, a quarta-feira à tarde, depois eu vou explicar melhor no próximo programa, você vai fazer um curso de 3 meses, mulher, beleza e saúde pela linguagem do corpo. Telefone 5082-2822, 5082-2822 e o site, Lu? www.linguagemdocorpo.com.br. De novo. www.linguagemdocorpo.com.br. Então tá, gente, liga lá agora, faça a sua inscrição ou peça as informações. 5082-2822. Muito obrigada. E todos os livros da Cris em todas as livrarias os livros do Brasil. Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo, há 10 anos, em todas as livrarias. Um beijo no coração e tchau. Paz profunda. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.